porque os olhos do Senhor passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Segundo Crônicas 16, versículo 9. Você já sentiu como se estivesse sendo observado, mesmo quando não havia ninguém por perto? Há uma presença poderosa acompanhando seus passos, analisando suas escolhas e esperando o momento certo para se revelar. E o mais intrigante, essa vigilância não é para o seu mal, mas para mostrar o quanto você é mais importante do que imagina. Meu nome é Hélio Venturani, um dos mentores da comunidade O Despertar dos Escolhidos, e hoje vamos abrir juntos uma janela para um mistério espiritual que poucos compreendem. Existe alguém poderoso que te observa em silêncio, e essa presença tem o poder de mudar sua história, suas batalhas invisíveis e até mesmo o rumo do seu futuro. Agora me diga, será que você está preparado para descobrir por que o mundo espiritual te vigia tão de perto? Se essa mensagem já começou a despertar algo dentro de você, se inscreva no canal agora mesmo, fortaleça a nossa comunidade e não perca nenhuma revelação que pode transformar a sua vida. Imagine caminhar pela vida acreditando que ninguém nota seus esforços, mas ao mesmo tempo sentir aquela sensação estranha de estar sendo acompanhado. Não é paranoia, não é imaginação. Existe uma vigilância que vai além dos olhos humanos, algo que se move no invisível. Cada decisão sua, cada palavra, cada silêncio, tudo é registrado por essa presença que não se distrai. Você não passa despercebido porque carrega uma marca que o diferencia. Enquanto muitos pensam que só os grandes líderes são observados, a verdade é que o olhar espiritual alcança até os detalhes mais simples. A forma como você trata uma pessoa, como reage à dor ou como escolhe perdoar, tem repercussões maiores do que você imagina. Essa atenção invisível não é neutra, mas carregada de propósito. Você está sendo testado, avaliado e ao mesmo tempo protegido. É um processo silencioso, mas profundamente real. Essa vigilância não é como a de câmeras em uma cidade que apenas registram. É mais parecida com um general em silêncio, atento a cada movimento do soldado que ele confia. É como se o céu estivesse conduzindo uma análise cuidadosa para confirmar que você pode ser usado em algo maior. Isso não deve gerar medo, mas despertar responsabilidade, porque o simples ato de permanecer firme já se torna uma arma poderosa no mundo espiritual. Talvez você nunca tenha percebido, mas até o jeito que você suporta suas crises serve como exemplo para forças que não se revelam. Existe um reconhecimento invisível acontecendo. Enquanto alguns te subestimam, o mundo espiritual te considera peça estratégica em algo que você ainda não entende totalmente. Isso explica por que às vezes você sente uma pressão incomum. Você é observado porque sua vida é importante demais para ser ignorada. Essa vigilância espiritual é a prova de que nada em você é banal. Há valor em seus passos e peso em suas escolhas. Isso é o que te conecta à promessa de que existe alguém poderoso disposto a se revelar. Mas por que tanto interesse em você? Essa resposta começa a ser desvendada quando entendemos o propósito de quem observa. E esse é o próximo passo da nossa jornada. Se você está sendo observado, precisa se perguntar: qual o objetivo de tanta atenção? Não se trata de espionagem para controle, mas de vigilância para capacitação. Existe um propósito invisível alinhado à sua vida, algo que envolve destino e missão. As Escrituras revelam que Davi foi observado no campo antes de ser ungido. José foi observado na prisão antes de ser levantado. Esther foi observada no anonimato antes de salvar uma nação. Esse olhar poderoso não busca falhas para condenar, mas fidelidade para confirmar. É como se a cada passo alguém estivesse avaliando se você pode carregar algo maior. E o interessante é que os testes não acontecem em palcos de glória, mas nos bastidores silenciosos da vida. No campo, na prisão, no quarto secreto. É lá que a vigilância ganha força. Quem te observa quer garantir que você é confiável. Isso significa que as provações que você atravessa não são sinais de abandono, mas indicadores de propósito. Cada lágrima, cada renúncia, cada escolha de permanecer em pé se torna evidência de que você pode ser elevado
a algo maior. Quando o céu observa, não é para acusar, é para preparar. É para validar que você é capaz de carregar responsabilidades que poucos teriam coragem de assumir. Pense na sua própria rotina. Quantas vezes você já se viu em situações em que poderia ter se desviado, mas escolheu permanecer firme? Essas escolhas simples são testemunhadas por uma presença que tudo vê, mesmo que ninguém tenha reconhecido, alguém muito maior registrou. E é por isso que a sua caminhada tem tanto peso no invisível. O propósito por trás dessa observação é claro. Existe uma revelação prestes a acontecer. O que parecia apenas silêncio do céu, na verdade, era o olhar atento de alguém que já decidiu se aproximar de você. Mas antes de entender essa revelação, é preciso enxergar como a sua vida está mexendo em estruturas invisíveis, sem que você perceba. É impressionante perceber que mesmo sem buscar influência, sua simples presença já mexe com estruturas espirituais. Decisões que parecem pequenas se transformam em movimentos capazes de alterar destinos. Uma oração silenciosa pode mudar a atmosfera de uma casa. Uma escolha de integridade no trabalho pode transformar a forma como as pessoas enxergam a justiça. Você não precisa gritar para provocar mudanças. A cada decisão sua, ondas invisíveis são liberadas. O mundo espiritual, que trabalha em silêncio, precisa se ajustar ao seu posicionamento. Isso explica por que muitas vezes você enfrenta resistências que parecem desproporcionais. Não é exagero. Sua vida tem peso, e o simples fato de permanecer em pé já cria rachaduras em fortalezas que existiam há muito tempo. Você carrega um impacto que não pode ser ignorado. É como jogar uma pedra em um lago. À primeira vista, parece um gesto simples, mas as ondas se espalham até tocar toda a superfície. Assim acontece quando você escolhe agir com fé, com amor e com coragem. O reflexo de suas escolhas não para em você. Ele atravessa gerações, impacta familiares e até mesmo pessoas que você nunca verá pessoalmente. Muitos acreditam que o poder está apenas nos grandes feitos, mas a verdade é que os céus se movem quando alguém comum decide viver de forma extraordinária. Isso significa que os bastidores do mundo espiritual estão sendo sacudidos toda vez que você age com autenticidade. O invisível reage à sua fé, o invisível responde à sua firmeza. Por isso, não subestime suas ações diárias. Não despreze suas escolhas pequenas. Elas são como sementes que quebram estruturas que ninguém imagina. E é justamente por isso que os céus precisam constantemente reescrever estratégias por sua causa. Existe algo que poucos entendem. Suas escolhas obrigam o mundo espiritual a se reposicionar. Você pensa que está apenas decidindo entre o certo e o errado, mas o céu está redesenhando planos inteiros por causa disso. É como se uma nova rota fosse criada cada vez que você permanece firme. Uma rota que impede tragédias, que salva vidas e que cumpre propósitos maiores do que você enxerga. Os anjos são enviados em resposta à sua postura. Forças invisíveis precisam se mover de acordo com sua decisão. Quando você diz não a uma tentação, não é apenas uma vitória pessoal, é uma reconfiguração espiritual. Quando você diz sim a um ato de amor, não é apenas um gesto de bondade, é uma abertura para que o céu derrame graça. Cada ato seu mexe com todo o tabuleiro espiritual. Talvez você já tenha sentido que algumas situações que pareciam definidas mudaram de repente. Isso não foi acaso. Foi o céu reescrevendo estratégias em função da sua fidelidade. Os planos das trevas foram interrompidos porque você se manteve firme, e planos do céu foram acelerados porque você decidiu obedecer. Suas escolhas são chaves que abrem e fecham portas invisíveis. Pense em alguém que você conhece que foi poupado de uma tragédia porque você decidiu orar por ele. Talvez a pessoa nunca saiba disso, mas os céus reescreveram a história por causa da sua intercessão. Esse é o tipo de impacto que não cabe em relatórios humanos. Ele acontece em dimensões que apenas os céus conseguem medir. O mais extraordinário é que esse reposicionamento não acontece apenas uma vez. Ele se repete constantemente, porque você é um fator de desequilíbrio para as trevas
e de estabilidade para o céu. E é aqui que a sua influência silenciosa se torna uma arma poderosa que vai muito além do que você imagina. Se até aqui você sentiu que essa mensagem falou com você, que de alguma forma abriu seus olhos para entender o quanto sua vida tem impacto no invisível, considere apoiar o canal clicando na opção valeu que aparece logo aqui embaixo do vídeo. É um gesto simples, mas que ajuda muito a manter esse trabalho vivo e a trazer mais conteúdos que fortalecem a sua caminhada espiritual. E já que estamos falando de apoio invisível, espere até ouvir como o silêncio pode se transformar em uma das armas mais poderosas que você carrega. Muitas vezes você pensa que está apenas vivendo sua vida normalmente, sem chamar a atenção de ninguém. No entanto, existe uma influência que você carrega e que vai muito além do que imagina. Sua presença provoca mudanças, inspira escolhas e abre caminhos invisíveis sem que você precise buscar reconhecimento. Essa influência não foi pedida, mas foi dada a você como parte da sua missão. Pessoas ao seu redor começam a agir diferente quando percebem sua firmeza em momentos de dificuldade. Sua paciência diante das provocações se torna referência. Sua fidelidade em situações pequenas inspira confiança em áreas que você nem sabe. O que para você parece cotidiano, para outros se torna padrão. É assim que sua influência acontece, de forma natural e poderosa. Na família, sua postura calma diante de conflitos pode evitar que discussões tomem rumos desastrosos. No trabalho, sua honestidade silenciosa se transforma em exemplo de integridade. Na comunidade, seu compromisso discreto gera impacto maior do que discursos longos. Você não pede holofotes, mas sua vida se torna um farol que guia outros em meio à escuridão. Essa influência não é baseada em fama ou aplauso, ela nasce da consistência de quem permanece fiel aos próprios valores. Mesmo quando ninguém aplaude, sua constância se torna impossível de ignorar. Os céus já reconheceram essa força silenciosa e até quem tenta te subestimar não consegue escapar da marca que você deixa. Você influencia porque vive aquilo que muitos apenas falam. E é exatamente por isso que sua vida está sob observação constante. Porque você carrega algo que não pode ser imitado facilmente. Esse tipo de influência não vem de cursos, títulos ou elogios. Vem da essência, vem da autenticidade. E é justamente essa essência que transforma seu silêncio em uma arma poderosa, como veremos a seguir. Em um mundo em que todos gritam para serem ouvidos, o seu silêncio se torna uma das armas mais impactantes. Ele não é ausência de voz, mas presença de autoridade. Quando você escolhe não reagir, não se explicar e não buscar aprovação, envia uma mensagem mais forte do que qualquer palavra. Esse tipo de silêncio revela firmeza, autocontrole e sabedoria. Cada vez que você opta por não responder à altura de uma ofensa, está mostrando que não se deixa dominar pelo caos. Esse silêncio incomoda quem esperava te ver perder o equilíbrio. É nesse espaço de quietude que você prova que não precisa de barulho para se impor. O silêncio verdadeiro é sinal de quem confia que a verdade não precisa de defesa desesperada. Ao mesmo tempo, a firmeza que acompanha esse silêncio estabelece limites claros. Quem esperava manipular, você percebe que não tem espaço para avançar. Sua calma se torna um escudo invisível que protege sua mente e sua paz. O silêncio firme não é fraqueza, mas sinal de domínio sobre si mesmo e de confiança em quem te observa do alto. As Escrituras nos lembram que até Jesus permaneceu em silêncio diante de acusações injustas. Esse silêncio não foi covardia, mas estratégia, e assim também acontece com você. Há momentos em que seu silêncio vale mais do que 1000 argumentos. Ele revela maturidade espiritual e abala estruturas invisíveis, porque expõe a ansiedade dos que vivem do ruído. Por isso, nunca subestime o poder da quietude em momentos de tensão. O silêncio aliado à firmeza é como uma chave espiritual. Ele abre portas que a gritaria não abre, desarma ataques invisíveis e impõe respeito, mesmo sem uma única palavra. É essa postura que transforma sua vida em uma lição para todos os que estão atentos, inclusive aqueles que dizem não acreditar. Você talvez nem perceba, mas cada escolha sua
está ensinando algo, alguém. Até quando você não fala, sua vida se torna uma sala de aula invisível. Pessoas observam como você reage às dificuldades, como enfrenta as provações e como mantém a fé mesmo quando tudo parece perdido. Isso gera lições silenciosas que marcam quem está ao redor. Até quem não gosta de você aprende com suas atitudes. Eles podem criticar, zombar ou duvidar, mas no fundo sabem que há algo diferente na sua postura. Esse aprendizado involuntário se torna mais poderoso do que longos discursos. É como se sua vida fosse uma parábola viva, mostrando o que significa resistir e permanecer fiel. É curioso perceber como até os detalhes mais simples se transformam em lições. Uma palavra calma em meio a uma discussão ensina sobre domínio próprio. Um ato de bondade sem buscar reconhecimento ensina sobre generosidade verdadeira. Uma oração feita em silêncio, sem alarde, ensina sobre fé autêntica. Sua vida prega sermões que muitos jamais ouviriam de outra forma. Essas lições não estão em livros ou palestras. Elas estão no exemplo diário que você oferece. O mundo espiritual sabe disso e reconhece o poder pedagógico da sua presença. Você ensina pelo que é, não apenas pelo que fala. Esse tipo de ensinamento não pode ser apagado, porque marca a consciência e transforma mentalidades. É por isso que, até mesmo os que se opõem a você, acabam sendo impactados. No silêncio, no exemplo e na constância, você mostra que existe um caminho diferente. E quem observa, mesmo em segredo, é forçado a admitir que há algo especial em você. Essas lições são sementes que, no tempo certo, darão frutos visíveis. Existem vitórias que você conquistou sem sequer perceber. Batalhas silenciosas, travadas no interior, que mudaram completamente os rumos da sua vida. Cada vez que você escolheu não ceder ao desespero, venceu uma guerra invisível. Cada vez que preferiu esperar em Deus ao invés de agir por impulso, conquistou um território espiritual que ninguém pode roubar. O mundo espiritual reconhece essas batalhas. Enquanto você achava que era apenas mais um dia difícil, os céus viam como uma vitória grandiosa. Uma decisão de fé em meio à dor pode ter impedido tragédias, bloqueado ataques e aberto portas que estavam trancadas. Essa é a beleza da luta silenciosa. Ela gera efeitos maiores do que qualquer celebração visível. Daniel venceu uma dessas batalhas quando continuou orando. Mesmo sabendo que seria lançado na cova dos leões, ele não levantou uma espada, não gritou, não se defendeu, apenas permaneceu fiel. E essa fidelidade sacudiu reinos inteiros. Assim também acontece com você. Sua perseverança em orar, em confiar, em resistir, está mudando cenários que você não imagina. Essas batalhas são vencidas sem plateia, mas nunca passam despercebidas. Elas se tornam provas de que você é mais forte do que pensava. A cada vitória invisível, você recebe autoridade espiritual para enfrentar desafios ainda maiores. É por isso que os céus te observam com tanta atenção. Você já provou muitas vezes que sabe lutar sem precisar aparecer. E é justamente essa capacidade de vencer sem espetáculo que faz de você uma ameaça para o inimigo. Porque ninguém consegue prever até onde você pode chegar. Suas vitórias silenciosas são lembradas nos céus e respeitadas no invisível. E é esse respeito que abre espaço para falar sobre algo ainda mais precioso, a lealdade que se tornou seu maior tesouro. Em um tempo em que tantas pessoas mudam de lado por conveniência, sua lealdade se tornou uma raridade. O mundo espiritual observa atentamente aqueles que permanecem firmes quando tudo parece balançar. Sua fidelidade não está à venda, não é negociável e não depende de circunstâncias. Ela nasce da convicção de que seus princípios valem mais que qualquer vantagem passageira. Essa lealdade incomoda porque não pode ser manipulada. Quem esperava comprar sua confiança com promessas, percebe que você não se dobra. Quem imaginava que a pressão iria quebrar sua firmeza, descobre o contrário. Sua constância se tornou uma muralha invisível, que não cede à ameaça nem à tentação. Isso é mais poderoso do que você imagina. O mundo espiritual reconhece a importância de uma vida que se mantém fiel. Foi assim com José,
no Egito, que preferiu ser injustiçado a trair sua identidade diante de Deus. Sua lealdade se parece com a dele. Ela prova que nem mesmo a solidão ou a rejeição são capazes de abalar quem decidiu permanecer íntegro. Essa postura carrega peso eterno. Lealdade não é submissão cega, mas compromisso profundo com aquilo que é certo. É permanecer em pé, mesmo quando tudo ao redor tenta convencer você a desistir. Esse tipo de firmeza gera confiança em quem observa. Os céus sabem que podem contar com você, porque já provou que não negocia sua essência. E é exatamente essa lealdade que se transforma em uma moeda espiritual de altíssimo valor. Uma moeda que influencia decisões, abre caminhos e gera reconhecimento no invisível. É por isso que muitas vezes você já foi protegido sem perceber, porque sua lealdade se tornou uma arma espiritual que mantém em pé não apenas você, mas todos que estão ligados à sua vida. Você já parou para pensar que talvez os céus sejam gratos por sua vida? Isso pode parecer estranho, mas é real. Sua constância, sua fé e sua resistência geraram movimentos que nem você consegue medir. Anjos foram enviados, perigos foram evitados, pessoas foram alcançadas, porque você decidiu permanecer fiel. Tudo isso gerou uma onda de gratidão no invisível. Essa gratidão não é expressa em aplausos ou em festas humanas. Ela se manifesta em portas abertas, quando você menos espera, em livramentos silenciosos que você nunca entenderá totalmente, em oportunidades que parecem coincidência, mas que na verdade são recompensas pelo seu posicionamento. O céu sempre encontra uma forma de reconhecer quem se mantém firme. Pense em quantas vezes você foi poupado de situações que poderiam ter destruído sua vida. Em quantas vezes algo deu certo, sem explicação. Esses sinais são pequenos lembretes de que o invisível está respondendo ao seu esforço. Você não ficou esquecido. Sua caminhada foi registrada e continua sendo acompanhada com atenção. A gratidão dos céus também se revela no impacto que você causa em outras pessoas. Muitas vidas são fortalecidas só de observar sua postura. Isso é prova de que Deus não apenas reconhece sua fidelidade, mas também usa você como instrumento de bênção. É como se o céu dissesse, em silêncio, obrigado por permanecer quando tantos escolheram desistir. Essa gratidão não é apenas reconhecimento, é também preparo, porque quanto mais você se mantém fiel, mais responsabilidades espirituais você recebe. O céu não desperdiça fidelidade, ele honra. Ele amplia. E é exatamente essa ampliação que explica por que tantas situações foram evitadas ao redor de você, sem que ninguém soubesse o motivo. É impressionante pensar em quantos riscos você já neutralizou apenas por permanecer firme. Muitas situações que poderiam ter se transformado em caos foram desviadas por causa de suas escolhas. Quando você decidiu não ceder, algo foi interrompido. Quando você decidiu agir com sabedoria, um desastre foi evitado. Sua postura se tornou um escudo invisível. Esses riscos não eram pequenos. Eram consequências que poderiam ter se espalhado por famílias, comunidades e até gerações. Mas você foi a muralha que se levantou sem perceber. Assim como Moisés intercedeu pelo povo de Israel e impediu a destruição, sua vida tem funcionado como barreira em momentos críticos. Você foi ponte entre o erro e a restauração. Muitas vezes, esse impacto acontece em silêncio. Você pode ter pensado que fez apenas uma escolha simples, mas ela impediu que algo maior acontecesse. Uma conversa que você teve pode ter evitado uma decisão terrível. Uma oração que você fez pode ter protegido alguém de um caminho de morte. Essas ações são mais poderosas do que você imagina. O mundo espiritual sabe disso. É por isso que sua vida não passa despercebida, porque suas escolhas não afetam apenas você, mas também todos ao redor. Cada atitude sua se transforma em barreira contra o caos e em proteção para quem nem sabe que está sendo protegido. Essa é uma das razões pelas quais você é observado com tanto interesse. E quanto mais riscos você neutraliza, mais responsabilidade é confiada a você. Sua fidelidade cria uma rede de proteção que se estende além da sua visão. E isso se torna uma prova de que você já está vivendo em um nível de impacto que poucos conseguem compreender. Essa é uma das marcas mais fortes da sua presença espiritual. Sem perceber,
Sua vida se tornou um padrão que outros tentam alcançar. Não se trata de perfeição, mas de consistência. O jeito como você enfrenta dificuldades, o modo como lida com pessoas e a forma como não abre mão da fé se tornaram referência. Sua caminhada silenciosa virou régua para medir comportamentos e decisões. Isso acontece porque o que é verdadeiro sempre se destaca. As pessoas podem até não admitir, mas usam sua postura como parâmetro. Elas comparam suas próprias escolhas com as suas, percebem a diferença entre reagir por impulso e agir com firmeza. Sua vida, sem precisar de discursos, se tornou um espelho que reflete integridade. Esse padrão não é algo que você buscou, mas algo que você construiu ao longo da jornada. Ele nasceu da disciplina, da perseverança e da fé aplicada no cotidiano. E quanto mais você mantém esse estilo de vida, mais ele se fortalece como referência. É por isso que sua presença incomoda tanto quem prefere a mediocridade. Na Bíblia, homens e mulheres fiéis se tornaram padrões que até hoje são lembrados. Abraão virou referência de fé. Jó virou referência de perseverança. Daniel virou referência de fidelidade. Assim também você está se tornando um marco silencioso que outros observam, mesmo em segredo. Seu exemplo já é um padrão no mundo espiritual. E quanto mais você se mantém firme, mais esse padrão se eleva. Isso não significa que você não falhe, mas que suas falhas não anulam sua essência. Pelo contrário, elas mostram que você é humano, mas decidido a continuar. E essa decisão é o que realmente marca a diferença. É isso que o torna referência, até mesmo para quem nunca admitirá em voz alta. Existem vitórias que você nunca soube que conquistou, mas que mudaram completamente o rumo de muitas histórias. Enquanto você achava que estava apenas orando em silêncio, os céus estavam movimentando batalhas inteiras por sua causa. Enquanto você suportava dores em silêncio, portas estavam sendo abertas para outras pessoas. Suas vitórias ocultas são maiores do que imagina. Moisés levantava os braços durante a batalha contra Amaleque, e Israel vencia, enquanto suas mãos permaneciam erguidas. A maioria não sabia o que estava acontecendo, mas aquela postura sustentava um exército inteiro. Assim também acontece com você. Suas atitudes, que parecem pequenas, sustentam guerras invisíveis que outros jamais entenderão. Há pessoas que foram poupadas de situações graves sem nunca descobrir que você foi o instrumento usado por Deus. Há famílias que foram restauradas porque você decidiu interceder. Há destinos que mudaram porque você escolheu permanecer firme em um momento decisivo. Suas vitórias silenciosas sustentaram realidades que ainda serão reveladas no tempo certo. Essas vitórias não aparecem nos jornais e não recebem aplausos públicos, mas são registradas nos céus com detalhes. Cada uma delas se torna parte de um legado que não pode ser apagado. Esse legado é construído pouco a pouco, em escolhas de fé, em renúncias e em decisões tomadas diante de provações que ninguém viu. E é esse tipo de vitória, silenciosa e invisível, que dá força para falar de algo ainda mais profundo. O mistério daquilo que ninguém pode controlar. É aí que entra o próximo nível do seu chamado espiritual. Você já percebeu como há pessoas que tentam prever todos os seus passos, mas falham? Isso acontece porque sua vida é guiada por algo muito maior. Você não se move por impulso humano, mas pelo sopro do Espírito. Isso faz de você alguém imprevisível, impossível de ser categorizado, um verdadeiro mistério para quem tenta decifrar suas escolhas. No mundo espiritual, isso é chamado de variável incontrolável. Assim como o vento sopra onde quer, sua presença não pode ser programada. Essa imprevisibilidade gera desconforto para quem tenta manipular cenários, mas ao mesmo tempo provoca admiração, porque sua firmeza não nasce da lógica, mas da fé, que te conduz além do esperado. Cada vez que você toma uma decisão contrária ao que parecia óbvio, você prova que não é controlado por circunstâncias. Cada vez que age com amor em meio à injustiça, você desmonta as estratégias do inimigo. Sua vida se torna uma lição viva de que o poder do Espírito não segue regras humanas. Você é o que não pode ser previsto. Esse mistério incomoda porque escapa ao entendimento natural. É por isso que você já percebeu olhares curiosos, reações estranhas ou até resistências inexplicáveis. Sua vida revela
que existe algo em você que não pode ser controlado. É uma marca que denuncia sua origem espiritual e obriga até seus inimigos a respeitarem sua autenticidade. E é justamente esse mistério que constrói o legado que você está deixando agora, porque a imprevisibilidade espiritual não se encerra em um momento, mas atravessa gerações. Esse é o ponto de transição para entender como sua história já está marcando os que virão depois de você. Agora que você chegou até aqui, precisa entender algo essencial. Nada do que você viveu passou despercebido. Você é escolhido, observado e marcado por um poder que não se limita às circunstâncias. Suas escolhas já mudaram destinos, suas vitórias já abalaram estruturas e seu silêncio já se tornou uma arma espiritual. Você não é comum, você é extraordinário. A partir de hoje, olhe para sua vida com a consciência de que existe alguém poderoso acompanhando seus passos. Isso não é motivo de medo, mas de confiança, porque se há observação, também há cuidado. Se há vigilância, também há promessa. E essa promessa está ligada ao seu chamado, ao seu propósito e ao seu futuro. Agora eu quero te provocar. O que você vai fazer com esse conhecimento? Vai continuar vivendo como se fosse invisível ou vai assumir de vez sua posição como alguém escolhido? Essa decisão não é apenas para você, mas para todos que dependem do seu legado. Você foi chamado para marcar gerações, e essa marca já está sendo registrada. Se essa mensagem tocou sua vida, deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe conosco o que você sentiu. Se inscreva no canal agora mesmo, ative as notificações e junte-se a essa comunidade de escolhidos que está crescendo a cada dia. E se essa palavra falou profundamente ao seu coração, clique no botão valeu abaixo do vídeo para fortalecer esse canal e nos ajudar a continuar trazendo mensagens que edificam sua vida. E antes que você vá, lembre-se, o que você acabou de ouvir é apenas o começo, porque a cada novo vídeo, revelações ainda mais profundas vão mostrar por que você não está sozinho e como seu impacto é muito maior do que imagina.